Gente, podemos começar. Já me achei aqui. Bom, eu gostaria de saber quais são as dúvidas que vocês têm referente aos conteúdos do EPO, né? Lembrando que a entrega dos próximos EPOs é para a próxima sexta-feira. E antes de nós começarmos a tirar as dúvidas, eu gostaria de dar um aviso, tá? Em breve nós vamos começar as atividades de EVO. O que são os EVOs? Os EVOs são os exercícios de vista omitida, tá? Na verdade, é um conteúdo que ele vai conciliar tanto o EVO, tanto a representação da peça em perspectiva, quanto a representação da peça em vista, tá? E o que faz o EVO ser diferente do EPO? Tá? No EVO, você vai ter a ausência de uma vista e você vai ter que descobrir qual que é a vista que está faltando da peça. E também vai ter que representar essa peça em perspectiva a partir das informações que vocês descobrirem, tá? Ou pode ir construindo a perspectiva da peça com as informações que vocês têm no momento para facilitar a busca dessa informação que corresponde à vista faltante. Tá claro? Então, isso é o exercício de EVO, tá? Eu já estou adiantando um pouco a explicação porque vai ser a próxima atividade de vocês. E também, o que mais que tem a ver o que mais que é importante de falar no EVO, tá? É importante destacar que no EVO, o EVO é um exercício que ele pode ter mais de uma resposta, tá? Assim como no cálculo, muitas vezes vocês têm diferentes formas de escrever uma equação para poder facilitar a resolução de um problema ou para facilitar a modelagem de um problema, o EVO ele trabalha também com essa habilidade, né? Dependendo da vista que estiver ausente na representação do EVO, nos dados do EVO, você pode ter mais de uma representação em perspectiva, portanto, mais de uma resposta. Tá? É diferente dos exercícios de EPO. O EPO tem uma resposta única, né? Você vai ter a representação das vistas de uma determinada peça já com a perspectiva informada. No EVO, não. O EVO eu vou ter informação de duas vistas. Lembrem, né, que para representar um objeto eu preciso de pelo menos a informação de 3 vistas para conseguir reconstruir esse objeto por completo, né? E só que vai ser me informado somente 2 vistas. E dependendo dessas 2 vistas que forem representadas, eu posso ter a possibilidade de representar mais de uma peça em perspectiva com essas 2 vistas informadas. A vista que está faltando, ela pode ser representada de maneiras diferentes. Tá claro?
Ah, então, ô, prof, é como se a gente pegasse aquelas vistas que a gente fez no exercício de projeção ortogonal, e daí é como se a gente tivesse só duas daquelas vistas e tivesse que imaginar uma terceira, né? Daí pode sair de vários jeitos diferentes, é isso? É exatamente isso, né? Mas como que vocês vão descobrir essa vista que está faltando, né? Vocês vão relacionar as informações das vistas existentes, das vistas fornecidas como dado da questão, né? Ah, vocês vão fazer essa relação, né, entre os dados de uma vista e da outra, e essa relação ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Eu vou depois explicar no vídeo tutorial que eu vou lançar ainda no YouTube, tá? Mas eu já estou adiantando a explicação. Você pode tentar relacionar esses dados a partir da tentativa de construção da perspectiva, ou ainda você pode tentar relacionar esses dados tentando descobrir, tentando montar, né, a vista faltante com as informações das vistas. Você pode tentar montar diretamente a vista, ou você pode tentar montar a perspectiva para tentar relacionar esses dados. As duas maneiras de fazer estão corretas. Claro? Beleza, Nem sei se é um negócio. tranquilo. A Renata quer falar alguma coisa? Teu microfone tá funcionando, tanto é que está piscando na tela aqui para mim. Não está saindo som, está? Tá? Ah, legal. Que bom que saiu. Porque para mim está escrevendo aqui que está sem som. Ô, professora, na folha 5 do EPO5, tem três que são iguais de frente, é isso? Não. Nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque tem uns aqui que tá saindo igual. Deixa eu verificar. Não, são diferentes. Estranho. As duas de cima minha deu. Parece que ficou igual. Professora, uma dúvida que eu estou também. Quando que nós vamos começar a usar o. Como que chama? O AutoCAD? Porque eu estou sem computador, eu ainda não baixei. Eu estou com esse aqui, só que eu não sei se ele aguenta. Nós vamos começar a usar o AutoCAD depois que a gente encerrar a parte de desenho de instrumentos. Mas eu recomendo que tentem baixar o quanto antes, tá? Eu não sei se você vai aguentar, mas eu vou tentar. As instruções, elas já estão todas no Moodle. Sabe me dizer se eu conseguir... Se eu baixar nesse aqui, eu consigo baixar no outro computador? Tipo, Qual que é o baixar teu o AutoCAD sistema duas vezes? operacional? Não, baixar duas vezes. Os dois são Windows, mas eu consigo usar nos dois computadores? Eles não vão reclamar? Tipo, tem aluna baixando mais de um. Não, mas não faz sentido isso. O quê? Baixar em dois? Tá. Tu tá dizendo de pegar o programa duas vezes. Não. Isso. Pode, se eu não me engano, a licença individual tu pode instalar em até 3 computadores. Tá. Obrigada. A não ser que tenha mudado alguma coisa, tá? Sim. A princípio, se eu não me engano, era isso. Entendi. Mas caso contrário, baixe em um, e aí quando chegar o outro, você baixa nele também e loga com a sua conta e desloga daquela anterior. Exatamente. Boa.
Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Se você puder dar uma olhadinha ali no EPO3, a minha dúvida é sobre essa questão de perspectiva, no caso ali, vamos supor, da figura ali no canto inferior da esquerda, sabe? Deixa eu pegar a folha aqui só um instante. Beleza. Tá, tô com a folha aberta, pode falar. Beleza. Sobre essa figura ali do canto inferior esquerdo ali. Uhum. A vista superior dela, eu tô com uma dúvida, como é que eu vou representar essa vista superior devido a essa inclinação muito acentuada, assim? Porque, tipo, quando a inclinação não é tão acentuada, a gente representa como se, às vezes, como se não tivesse, né, essa inclinação, assim, olhando de cima. Mas com uma inclinação bem assim, eu fico meio em dúvida em como é que eu represento. Já vou tirar essa dúvida. Essa pergunta, ela é interessante porque ela tem a ver com o entendimento do sistema de representação e projeções ortogonais, tá? Deixa eu tentar fazer aqui de um jeito que eu possa rabiscar a peça. Porque, assim, em questão de perspectiva, eu quase não tenho dificuldade, eu consigo imaginar muito bem, assim, o maior problema mesmo é quando tem essas mais de profundidade, sabe? Eu fico meio assim. Entendi. Então, deixa eu aumentar um pouquinho também. Essa peça aqui, certo? Que está sendo exibida na tela. Isso. Então, aqui é o seguinte, né? Tem essa rampa aqui do meio que é um pouco... que ela vai do topo da peça até a base, Isso. né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro encontrar o sólido de origem. Para encontrar o sólido de origem, então, a gente vai fechar a peça dessa forma. Sim. Aí agora tem que entender, vou pegar uma outra cor aqui para ficar mais claro. Como que eu vou levar esse ponto aqui, ó, da base da peça e esse ponto aqui da base da peça para ser representado na vista superior? Como que eu levo esse ponto de forma ortogonal? Bem simples, eu vou simplesmente levar esse ponto aqui para o mesmo plano dos demais pontos. Aí o que que acontece? Vai coincidir, vou botar aqui em amarelo, com esse ponto aqui. Superior imaginário ali, né? Uhum. Isso, que ele vai estar exatamente embaixo aqui, ó, do limite da coluna, da quina da coluna. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu estou levando de forma ortogonal para o mesmo plano que o topo das colunas. Entendi. Tá claro? Aí Sim. aqui, no fim da rampa, a mesma coisa, né? No caso, já está no mesmo plano que o topo das colunas. Então, aqui vai ser representado de que forma? É para eu responder, no caso? Isso. Acho que vai ser representado como que nem você falou, né? Esses pontos ali, tipo, ali embaixo, né? Eles coincidem com os de cima, se a gente fechasse o sólido de origem, tipo, eu acho que ia ser representado, como eu posso dizer isso, tipo, do mesmo jeito que tá desenhadinho ali, com a linha roxa e com as demais linhas ali superiores. É como se fosse um retângulo dividido em três. Seria isso? Ou não? Exatamente. Fechou. Né? Então, é importante que vocês entendam, né, esse transporte de pontos para o mesmo plano
na hora de para o mesmo plano dos demais pontos da peça em perspectiva, né? No caso da vista superior, qual que é o plano superior? Só para facilitar, seria o topo da peça. Então, como que você vai levar os pontos da base e do meio da peça, né? Nesse caso aqui não tem um meio da peça, para a vista superior, né? No caso, exemplo do meio da peça, né? Se eu quiser levar esse ponto aqui, ó, que eu marquei com a linha rosa meio roxo, né? Eu vou levar esse ponto aqui de forma ortogonal, utilizando uma linha de 90 graus em relação ao plano de projeção, para o topo da peça. Então, vai coincidir, ó, com o limite da coluna. Tá claro? Sim. E aqui, essa distância aqui, ó, do ponto em relação ao plano de projeção, no fim das contas, ela não importa, tá? Entendi. Por isso que rampa acaba sendo distorcida numa representação em vista. Entendi. Tá claro? Seria a mesma ideia se eu fosse fazer a vista frontal dessa peça, só que daí seria no caso seria, né, outro ângulo e tal, mas a ideia seria a mesma, né? Porque também tem se eu fosse fazer a vista frontal dessa peça, também tem a rampinha ali do mesmo jeito, só que daí que nem tu falou, né? Tipo, os pontos ali, eles são tipo conectados ali no sol de origem, então é só completar ali, né? Uhum. Bem isso. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas Não, eu acho eu entendi, né? Na verdade, o que tu tem que fazer, né, é sempre levar os pontos de forma ortogonal para o plano que tu tá vendo da peça, né? No caso da vista frontal, vai ser o plano frontal da peça, que aí vai ser o plano da frente da peça. Então, vai levar todos os pontos do fundo da peça, do meio da peça, para frente. sim. Só que tudo pensando numa trajetória ortogonal, né? Uhum. Então tá, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Professora. Seria no mesmo desenho que eu também tenho a dúvida. Sim, aí qual que é a sua dúvida? Mas né, seria na lateral daí. Certo, pode falar. Porque essa rampa tá obstruída por aquela parede ali. Daí, da outra vez eu já perguntei, como que eu vou representar daí pontilhada essa rampa daí? Ah, o tracejado, né? Isso. Então, vamos lá. Aí, no caso do tracejado, né? Eu vou tentar apagar essas linhas aqui só para facilitar. Bom, então, no caso do tracejado, eu sei que essa rampa existe, mas se eu olhar pela lateral esquerda, eu não consigo vê-la. Então, o que eu vou fazer? Para dizer que essa rampa existe, eu vou marcar ela. Só que eu vou marcar de uma forma diferente, eu vou marcar com linha tracejada. Então, quando eu tenho uma vista omitida, né, eu sempre tenho que representar a localização dos elementos na vista que contém a omissão, mas eu vou sempre representar o elemento omitido por linha tracejada. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for levar os pontos da minha rampa, usando o azul. Primeiro eu vou marcar os pontos. Eu vou marcar aqui os pontos que vão ser transportados. Vou pegar aqui esse ponto do meio também, só para facilitar. Eu vou marcar aqui os pontos a serem transportados, eu vou levar para a lateral esquerda, né? Então, vai ter um ponto aqui. Aqui também vai ter um ponto.
Deixa eu tentar fazer uma linha melhor. Aqui também vai ter um ponto. E aqui também vai ter um ponto. Tá? Eu vou representar aqui com essa linha amarela. E aí eu vou representar a localização da minha rampa. Ah, mas daí seria só com um tracejado, só não seria com dois daí. Por que não são dois? Tá? Ai, eu estou tentando fazer uma linha melhor, peraí. Por que não são dois? Tá? Porque aí aqui vai estar um ponto, aqui vai estar outro e aqui vai estar outro. Essa linha aqui, se você for montar a peça em perspectiva, ela vai coincidir com essa linha aqui. Se eu pego essa linha aqui que está atrás, que está oculta, ela vai acabar coincidindo com essa linha aqui que está visível na perspectiva. Tá claro? Uhum. Porque não tem como ser... Se essa linha aqui, mais à esquerda, né, da rampa, ela fosse diferente dessa linha aqui que eu estou indicando com a seta do mouse, o que iria acontecer? Tá? Provavelmente iria ter... Ela seria puxada daqui, aí o desenho da peça ia ficar diferente, tá claro? Tá. Eu tenho uma outra dúvida que eu tenho, só que seria daí na folha 5 daí, o primeiro desenho daí. Ah, Tipo essa rampinha que aparece ali atrás, na lateral esquerda também. Eu representaria só essa parte superior? essa parte aqui, Não, a de trás. essa aqui, Não. Aquele triângulo ali bem em cima. aqui. Isso. É. Então, essa peça aqui, obrigatoriamente vocês vão ter que desenhar a perspectiva, porque ela não está tão simples de reconhecer. Tá? Deixa eu jogar ela aqui pro Paint. Para os engenheiros, né, o Paintbrush é o Photoshop. Bom, então o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai desenhar a perspectiva. Para poder entender onde que a gente vai alocar os pontos.
Ó, construí o sólido de origem. Agora, como que eu faço os pontos? Tu já consegue ter uma ideia de onde que tu vai posicionar aquela rampa depois que rabiscou a peça? Não, eu tava pensando em posicionar ela atrás desse triângulo ali. Desse triângulo frontal. Vamos ver se faz sentido. Ó. Esse ponto aqui a base do triângulo da lateral esquerda, né? Uhum. Ela corresponde a toda a medida. Da profundidade. Ela corresponde à medida do sólido de origem, né? Ela corresponde à mesma medida da base do sólido de origem. Então, essa rampa aqui, ela vai terminar nesse ponto aqui. Quando eu levo esse ponto para cima, né? Aí o que que acontece? Eu vou tentar fazer aqui em verde. Quando eu levo esse ponto aqui para cima, aí ele vai parar aqui, né? Onde está o xizinho, certo? Uhum. E onde que está o topo da peça? O topo da peça está aqui e aqui. E onde que está o outro lado da rampa, né? Essa linha aqui de trás, ela vai coincidir com essa. Por quê? Porque se não for assim, aí é pensar na montagem da peça, né? Se a ligação desse ponto aqui da rampa, ela for aqui, por exemplo, a peça vai ter a lateral da maneira como ela se apresenta? Não. Não vai ter, né? Então, o que que tem que acontecer? Para a peça ter essa base aqui representada na perspectiva, então o final dessa linha aqui da rampa vai ter que coincidir com esse ponto aqui. Tá. Tá claro? Uhum. E aí, quando eu levo esse ponto que representa o final dessa linha aqui da rampa, esse ponto que representa o final dessa linha aqui da rampa, de forma ortogonal para o plano da vista superior, por exemplo, eu vou levar ele para cá, né? Tá. E no caso da lateral esquerda, quando eu levo esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando com o mouse, né? Para a lateral esquerda, ó, eu vou levar ele dessa forma aqui, ó, de forma ortogonal. E aí vai bater com esse X aqui. Deixa eu circular ele. Vai bater com esse X aqui. Tá claro? Tá. Esse ponto aqui, ele vai bater com o topo do triângulo. E daí Aí, na frontal, essa rampa de trás estaria obstruída por esse triângulo do meio. Eu faria também só uma linha tracejada também daí, né? seria representado só com uma linha tracejada ou não? A frontal, né? É essa vista aqui, ó. Aí tu tem que ver os outros elementos da peça para verificar a validade da tua resposta. Essa peça simétrica, por exemplo, do ponto de vista da lateral esquerda, A lateral esquerda é. então, aí se ela é simétrica do ponto de vista da lateral esquerda, se eu dividir ela, vendo ela através da lateral esquerda e dividir ela em duas metades, o que que vai acontecer? E se ela é simétrica, o que que vai acontecer? Deixa eu marcar aqui com outra cor. Essa rampa aqui,
ela vai coincidir com a rampa do fundo. E aí não tem necessidade de representar por vista omitida. Por quê? Porque o elemento que está mais à frente, ele tem pontos coincidentes com o elemento que está omitido. Ah, tá claro? Tá claro. Obrigado. Nada. Isso aí é uma confusão que bastante gente faz, tá? É por isso que eu trabalho bastante com a questão de rabiscar bem a perspectiva, para entender o transporte de pontos e para verificar quando que os pontos são coincidentes com outros na peça, né? Os pontos mais de trás são coincidentes com os pontos mais à frente. Até eu fiquei um pouco em dúvida se eu consegui fazer certo ou não esse exercício. Tá, Posso? só um pouquinho, deixa eu ver quem que tá falando. Ah, tranquilo. Tá. Como é que tá as mãozinhas? Tá, é o Eurico, eu vou deixar a Renata falar primeiro, tá? Eu vou pela ordem das mãozinhas. Pode falar, Renata. Não era nada. Então, Eurico, pode falar. Minha Eu dúvida é a fiquei, mesma do Eurico, provavelmente. Tá. eu fiquei um pouco em dúvida nesse exercício que você acabou de explicar, se eu realmente fiz certo. Eu posso te mostrar? Pode. Nessa vista superior ali. Não sei se você está conseguindo ver. Deixa eu ver. Sim, tô vendo. Tá quase certo. Professor, agora eu posso falar, né? Só um pouquinho. Tá quase certo, mas tem que dar mais uma olhada com atenção, tá? Como o exercício vale nota, eu vou dar dicas, eu não vou dar gabarito. Sim, tá? sim, mas a minha questão é pelo seguinte, essa linha aqui do meio, na verdade, me parece que ela não teria que vir até a ponta. A impressão que eu tenho é que essa peça aqui está um pouquinho angulada. Essa frente está um pouquinho angulada. Eu vou pedir para te reconstruir a perspectiva, mesmo que tu já tenha feito isso, para te observar bem. Tá, não, beleza, tranquilo. Tá bom, então. Tá, Renata pode falar. Professora, essa aí, o menino estava falando da frontal, né? A primeira linha do meio, dá para a gente ver, eu coloquei ela visível, e a segunda eu coloquei tracejada porque a gente não vai visualizar, vai ser o reflexo da outra, na minha visão, né? Não sei se é isso. A explicação foi essa, né? Quando tu tem uma parte da peça que os pontos coincidem com a vista, com uma outra parte da peça que está omitida, por exemplo, eu tenho duas rampas, uma atrás da outra, e a rampa da frente ela é exatamente igual à rampa de trás, então os pontos da rampa da frente são visíveis e os pontos da rampa de trás não são. Então, nesse caso, você vai representar a peça, né, com linha cheia, porque você vê a rampa da frente, mesmo que não veja a de trás, tá? Então, Porque a de trás ela coincide com a linha da frente. Então a de trás tem que ser linha cheia também, é isso? No fim vai ser linha cheia, porque está uma exatamente alinhada com a outra. É como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu tenho duas canetas em rampa. E você consegue ver a caneta verde na câmera? Só a pontinha dela, do lado. Não, mas eu digo em termos de inclinação. Não. Então, é isso que acontece. Que a caneta vermelha ela está na frente da verde. Sim.
Mas a da verde, eu sei que a caneta verde, eu sei que ela existe. Mas eu, nessa vista aqui, eu não consigo dizer, eu digo que ela está exatamente atrás da caneta vermelha, tá? Agora, se eu vejo através da lateral, eu consigo ver as duas canetas. Tá claro? Sim, e outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte, é em relação às atividades que nós já entregamos. Como que nós vamos saber a nossa nota e se realmente estamos fazendo certo, se ainda não temos a resposta dos outros? Então, eu vou publicar as notas, né? Aí depois vocês vão saber as notas. Eu vou corrigir, aí eu vou publicar as notas, aí vocês vão saber se estão fazendo certo ou não. Mas as outras já estão publicadas? As anteriores? Não, ainda não foi publicada nenhuma nota, eu vou começar a corrigir hoje. Ah, sim, entendi. Então era isso. Tá certo. Obrigada. Nada. Até em relação ao critério de avaliação, essas linhas que ficam um pouco tortas e alguma coisa que fica um pouquinho fora da medida, isso também conta? No caso do desenho à mão livre, não conta tanto, tá? O que pesa mais no desenho à mão livre é a representação de todos os elementos. Lógico que desenho à mão livre, a linha vai sair um pouco torta, né? A gente tem que praticar para sair um pouquinho melhor. Tá? E nem sempre a gente vai conseguir fazer uma linha perfeita. Tem gente que consegue, tá? Tem gente que é bem boa. Já tive aluno que é bem melhor que eu para desenhar. Agora, o mais importante é representar todos os elementos, representar as omissões da forma correta, você conseguir visualizar a peça da forma correta. Isso é que é o mais importante, você conseguir entender o raciocínio da montagem da peça. Isso é que é o mais importante para nós, e é o que nós, engenheiros eletricistas, eletrônicos e de produção elétrica, vamos usar mais no nosso dia a dia. Claro? O que é importante Certo. também do desenho à mão livre é a questão das medidas. Tá? Você representar as proporções de forma mais igualitária possível é considerado também. Tá? Porque todo engenheiro precisa ter noção de medida. Tá? Tá na obra, por exemplo, né, o pessoal que vai trabalhar com execução de instalação elétrica, por exemplo, você vai ter que saber, às vezes, muito rápido na obra, né? Bater o olho e tentar saber medir, por exemplo, uma parede, já para dimensionar aproximadamente a quantidade de duto que tu vai usar, de fio que tu vai usar, né? Estou dando um exemplo prático aí, mas em que pode acontecer. E obra, por exemplo, é um raciocínio rápido. Você tem que fazer as coisas na hora, principalmente execução, né? Então, na verdade, o que você vai usar mais são as competências, né? Então, aí, o que eu pego bastante no pé do pessoal? É a questão da noção de medida, que isso aí é importante para todo mundo. E também a questão de representação de todos os elementos e da maneira correta. Mas também não é para fazer um desenho todo escangalhado, né? Como diz Manezinho. Eu estou fazendo o EPO 7 aqui e eu estou com uma dúvida num objeto aqui. Seria esse aqui, ó. Certo. Eu não consegui achar um ponto que eu consegui tirar uma medida para fazer a medida de um U, porque ele tem muitos tamanhos diferentes, né? Então fica um pouco complicado de determinar um ponto que eu possa falar, esse aqui é um U. Eu posso Uma tomar dica para definir... Ah, tá, tu tá falando de definir a unidade de medida, certo? isso.
É uma dica que eu dou para os alunos para definir a unidade de medida, qual que é? É você definir a unidade de medida a partir da menor medida da peça. Aí você vai, porque quando você define a partir da menor medida da peça, é mais fácil você trabalhar com medidas inteiras, não pensar muito nas frações, ainda mais quando a gente trabalha com desenho à mão livre. Uhum. O meu questionamento é o seguinte, porque quando eu defino uma unidade muito pequena, fica difícil fazer uma malha quadriculada bem quadradinha, assim. Ela fica mais sujeita a ficar tortuosa ou, enfim, deformada. Por isso que... Tem essa desvantagem também. Uhum. Não, Mas a vantagem é na hora de contar, né? Que aí você vai ter facilidade para contar, porque você vai depender menos de subdivisões, de frações, né? Não vai precisar pensar tanto tá com bom. fração. E muitas vezes é na fração que o pessoal acaba distorcendo também. Quando tem frações muito pequenas, aí normalmente é a partir de um quinto. Uhum. Aí o pessoal começa a desviar muito a medida. Não, tranquilo. Obrigado. Nada. Mais pergunta, Renata? Ou tá só com a mãozinha levantada? Desculpa, eu estava com a mão levantada sem querer. Ah, acontece. Gente, qualquer coisa é só chamar.
Pode falar. Oi, prof, consegue me ouvir? Uhum. Eu tenho uma dúvida relacionada ao teu e-mail, porque eu entrei aqui no Teams da Microsoft e eu acabei enviando um e-mail para o teu da UFSC. Eu não sei se acabou vendo, se é Sim, esse eu e-mail vi. que... Ah, era uma dúvida quanto a isso mesmo. Uhum. Quanto ao e-mail. Mas veio certinho, tá? Pode enviar dúvidas para o e-mail, mas eu sempre dou preferência para responder através do Moodle ou aqui pelo Teams, tá? Certo, obrigada.
Bom, mais alguma pergunta? O Luiz Fernando. Pode falar. Oi, ontem no atendimento eu tinha falado que eu não estava conseguindo fazer o sólido de origem, né? E eu queria, assim, tipo, ver se tá no caminho aqui, porque, tipo, não tá, assim, certinho, mas eu queria... Vou ligar aqui para mostrar. Uhum. Deixa eu ver se tá no... Pera. Aqui está meio no caminho. Isso, Assim, é raciocínio é esse mesmo. esse mesmo? Ah, tá. Então tá. Uhum. É isso mesmo. É só que, é que tem um corte aí que, tipo, ele é meio, assim, curvado, que, sei lá, confundiu minha cabeça aqui, mas acho que eu peguei como é que é o negócio. Mas tá, obrigado. Tá. Qual que é esse EPO? Só para eu lembrar o 5, É o né? 6. Não, esse é o 6. 5 ou 6? É o 6. 6. Certo. O Luiz, essa peça em particular, né? O desenho da perspectiva ali na hora de completar, tu fez tudo certinho, tá? Tá. Eu só vou pedir para te olhar com bastante atenção depois dessa etapa, para te verificar bem aonde que estão os pontos, né? Como levar, por exemplo, os pontos da base para a vista superior, né? Para poder obter a representação da vista superior, tá? E a mesma coisa nos casos anteriores. Sim, ok. E aliás, eu até tenho outra dúvida aqui. Na 5, né, no PO5, do canto superior direito, Sim. é que assim, tipo, em todas as faces tu vai ter tipo uma diagonal cortando no meio, né? E, tipo, é que assim, eu fico meio em dúvida porque, tipo, em todas as vistas, como é que eu vou te explicar? Mas é que assim, a parte da frente, tipo, tá cortada e tu vê a de trás, né? Uhum. Aí, então, é porque, assim, olhando cada uma das vistas, eu não consigo perceber, tipo, essa coisa da frente. Eu quero saber se tem alguma forma de representar isso, porque eu acabo sempre vendo esse negócio do fundo, aí eu não sei, fica meio confuso, porque como elas estão meio, tipo, elas estão simétricas em relação a essa diagonal, a minha representação, eu não sei se, tipo, se a peça, ela tá, como é que é? Tipo, em todas as vistas, eu não sei qual que é qual, sabe? Tipo, se é a parte, por exemplo, tem uma diagonal cortando, não sei se é a parte da esquerda ou da direita. É que eu tô pensando só como se eu estivesse olhando a vista, sabe? E tentando projetar o sólido. Aí, eu não sei se tem outra forma, assim, de representar, que consiga ver essa parte da frente. Tá, vista frontal. Vamos começar aqui. Essa vista aqui que eu estou representando, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Então,
vou desenhar aqui a minha linha. Aqui. Essa forma aqui eu montei o sólido de origem, certo? Sim. Agora, tem que perceber o seguinte, essa peça aqui, para começar, ela não é simétrica, tá? Por que que ela não é simétrica, em primeiro lugar? Se tu passar um eixo, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se tu passar um eixo, essa peça aqui, ó, na lateral esquerda, tu consegue ver duas metades iguais? Não, mas é que eu tava falando mais, tipo, que as faces, elas ficam simétricas em relação à diagonal, sabe? Por mais que o sólido não seja simétrico. Tipo, se tu Por olhar que cada... que tu acha isso? É porque... Então, é que me parece porque, tipo, se eu... Por exemplo, se eu vejo da frente, eu faço um retângulo, né? Eu faço uma diagonal ligando, tipo, o vértice direito superior ao esquerdo inferior. E, assim, pelo menos eu, no que eu fiz, ele tinha ficado, tipo, tinha dividido em duas partes, a diagonal. Duas partes Certo. iguais. Então, Uhum. nas outras também aconteceu isso. Aí eu... Então, que a minha dúvida era mais que, tipo, como sabe, parece tudo meio, assim, as duas partes ficam iguais, né? Quando eu faço em cada vista, né? Iguais não, mas simétricas, né? Tipo, se eu só visse as vistas, eu teria dificuldade em saber qual é o sólido, porque não sei, porque eu sei que, tipo, eu vejo... Seria mais fácil, eu posso mostrar como é que eu fiz? É mais fácil explicar. Uhum. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Eu fiz meio assim. Aí, tipo, eu vendo assim, eu não sei se ela teria outra forma, porque parece, tipo, eu posso ver tanto como se o sólido tivesse nessa parte ou nessa, sabe? Essa que é a mais minha dúvida, né? Eu vou te dar uma notícia boa. A forma como tu tá pensando na montagem das vistas está certa. Tá. É que tu ainda não está familiarizado com a representação da peça em vista, mas a forma como tu tá raciocinando tá toda certa. Ah, tá, tudo bem. Então tá. É mais uma questão de familiaridade, Ah, sim. tá? Não, Mas tudo bem. a forma como tu tá levando os pontos, tu tá fazendo associação, né, da coincidência entre os pontos, por conta da projeção ortogonal, né? Quando um ponto mais atrás ele coincide com o ponto da frente, né? A forma como você está raciocinando está toda certa. E é esse o objetivo do exercício, Tá, entendi. tá? Tá. Então, obrigado. Quanto aos exercícios, né, que tem que ser entregues na sexta-feira, aqui que a Renata está perguntando, são os que estão disponíveis lá no enunciado do Moodle, né? No caso ali tem entrega 2, tem o link da tarefa e foram informados os exercícios 3, 5, 7 e 8. Então, são esses mesmo. E quem fez o 6 fez por opção. Mas os exercícios que estão informados no enunciado para entrega são 3, 5, 7 e 8.
Gente, mais alguma pergunta? A gente tem uns minutinhos finais ainda.
Bom, gente, por hoje era isso. Aí daqui a pouco nós temos o horário de atendimento, tá bom?